Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês. Estamos também na página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel, no Facebook e ainda no YouTube e no Facebook, na página Jornalista Fábio Pereira. Seja bem-vindo. Se você puder dar o joinha, se você puder curtir, comentar. Cada curtida, cada comentário, o YouTube e o Facebook, teoricamente, recomendam para mais 4 pessoas. Como não tem fins lucrativos o nosso canal, é só para divulgação da doutrina espírita, você está ajudando a divulgar a doutrina espírita, tá bom? Vamos fazer o nosso Evangelho no Lar. E o nosso Evangelho no Lar é completo. A gente grava o nosso Evangelho para que você, que é o único espírita da sua casa, ou você mora sozinho, ou tem dificuldade para ler em voz alta e explicar um trecho do Evangelho, faça como muitas famílias fazem, reúnem-se, colocam o nosso Evangelho no YouTube, na televisão, e fazem o Evangelho conosco. Coloca aí a sua água, a minha já está aqui, ó. Coloca aí a sua água, para os mentores fluidificarem, e vai dar tudo certo. A gente vai fazer a oração inicial, na sequência a gente tem uma leitura edificante. O nosso livro é o Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu Segue-me Tu, capítulo, e a gente lê e explica, e na sequência a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, o meu está aqui. Hoje o tema que caiu é Estranha Moral, capítulo 23, Abandonar Pai, Mãe e Filhos. A gente vai explicar isso também, certo? Na sequência a gente finaliza a fluidificação da água com a oração final. É assim que acontece o Evangelho no Lar, simples assim, tá bom? Seja bem-vindo. Então vamos começar fazendo a nossa oração inicial, elevando o pensamento até Jesus. Que é isso? Pensar no rosto de Jesus como você imagina que ele seja, da forma como você imagina que ele seja, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leompita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando seu Otávio e cumprimento aos demais presentes, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Nos reunimos, Senhor Jesus, em teu nome, para fazermos o nosso Evangelho, e já começamos agradecendo a sua presença em meio a nós. Muito, muito obrigado por esse acréscimo de misericórdia. Como sempre fazemos, muito obrigado, Senhor, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana. Muito obrigado por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana. E muito obrigado por tudo de ruim que também aconteceu na última semana, porque afinal de contas, já foi, né? Já foi, já passou, já era, já não devemos mais. E por isso, muito obrigado. Espero que tenhamos aprendido a lição, né? Essa valiosa lição, e por isso, nosso muito obrigado. No quesito pedidos, mestre, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o nosso coração, nesse momento, pelo menos nesse instante, a vontade de ser útil, a vontade de servir, de fazer o certo em vez do fácil, e que o Senhor nos ajude com boas inspirações para que o Evangelho não seja deturpado a nosso bel prazer, e sim que seja um comentário acerca daquilo que o Senhor gostaria que nós aprendêssemos. Dessa forma, então, mestre, diante da sua presença em meio a nós e com a sua autorização e permissão, damos por iniciado o nosso Evangelho no Lar, e que assim seja. Bom, vamos lá. O livro Caminho, Verdade e Vida, ele tem sempre um trecho do Novo Testamento, e depois Emmanuel discorre sobre o assunto. O trecho de hoje é o capítulo 21 do Evangelho de João, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 21, versículo 22, que diz assim: Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Vamos contextualizar para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Essa fala de Jesus aconteceu numa das últimas vezes que ele aparece já ressuscitado. Na realidade não é ressuscitado, mas é como se falava, é como muita gente ainda fala hoje em dia, Jesus ressuscitado. Na realidade, ele estava desencarnado e materializava-se diante das pessoas. Se fosse ressuscitado,
não dava para aparecer dentro da casa onde estavam os apóstolos, e com tudo fechado, e ele aparece lá dentro de repente. Isso é materialização, né? Isso é materialização. Se ele tivesse ressuscitado, estaria com o corpo, teria necessariamente que abrir a porta para entrar. Só para ficar claro. Mas enfim, daquilo que é narrado como Jesus ressurreto, ou ressurrecto, ou que havia ressuscitado, essa é uma das últimas vezes que ele apareceu. Foi logo ali no que seria hoje o ano 33 depois de Cristo, perto do Mar da Galileia, à beira do Mar da Galileia, e estavam Pedro, João, Tomé, Natanael, Tiago e alguns outros, e ele aparece então, ou seja, se materializa para eles. E nos versículos anteriores, nós estamos falando do capítulo 21, versículo 22, que é esse, né? Disse Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti, segue-me tu. Ele está falando para Pedro, porque ele havia acabado de dizer para o Pedro que Pedro sofreria alguns martírios e seria complicada a sua desencarnação, como realmente foi. Pedro, inclusive, foi crucificado de ponta cabeça, né? Que ele não se julgou digno de ser crucificado como Jesus, então ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Bom, quando Jesus explica metaforicamente para Pedro nos versículos anteriores desse do capítulo 21 de João, que o Pedro ia ter alguns problemas, como seria dos 18 ao 19, os versículos 18 e 19, Jesus fala para ele que vai ser complicada a situação dele, adverte-o de que vai ser complicada a situação dele. Nisso Pedro olha para trás e vê que João, o chamado discípulo amado de Jesus, estava vindo, e ele pergunta para Jesus: e esse aqui? Não está muito claro no Evangelho se Pedro estava preocupado com João, ou se ele estava, tudo isso vai acontecer comigo, mas e com ele, que o senhor gostava tanto? Vai acontecer o quê? Não fica bem claro. Na tradição cristã, dá-se a entender que Pedro estava preocupado com o João, e estava, se tudo isso vai acontecer comigo, o que não acontecerá com ele? Mas, pela resposta de Jesus e no estudo que é feito, independente de religião ou de religiosidade, no estudo histórico, aí a pergunta tem mais a ver com Pedro falando: o que nós vamos fazer com esse aqui? Se tudo isso vai acontecer comigo, com ele vai acontecer o quê? E Jesus então responde: olha, se eu quero que ele fique até que eu venha, se eu quero que ele não desencarne até eu voltar, se eu quero que ele fique independentemente do que vai acontecer com você, o que te importa? Não se preocupa com ele, se preocupa com você. Estou dando para você a informação, trabalhe com aquilo que você tem e me segue. Se os outros vão querer me seguir, se vai acontecer um problema ou não com outra pessoa, isso não diz respeito a você, não é com você. Segue a sua vida, segue a mim. É esse o chamado aqui dessa passagem muito, muito bem estruturada. Nós vamos ver o que Emmanuel tem a dizer, mas dessa passagem muito bem estruturada é que Pedro viu que o discípulo a quem Jesus amava, que era o João, estava seguindo. Ele olha e fala: e quanto é esse aqui? Jesus fala: se eu quero que ele fique até que eu venha, porque lembra que tinha aquela história da segunda vinda de Jesus, claro, né, que a gente sabe que é o Espiritismo e tudo mais. João não ia viver 18 séculos, mas enfim, era uma forma de Jesus falar: cara, Pedro, isso vai acontecer com você, foca na sua vida, a evolução individual, cuida da sua vida, faça o bem quanto você puder aos outros, mas o que importa para você agora é o que eu estou te falando: me segue, faça o que eu fiz, não fica preocupado com o que os outros vão fazer. Você tem que ser cristão, não tem que ficar preocupado se os outros serão cristãos. Isso é um chamamento para nós espíritas. Não temos que transformar os outros em espíritas, não temos que macular os estudos de Kardec e subverter os estudos de Kardec para encher o centro.
Não vou começar a usar de subterfúgios daquilo que agrada na igreja católica, eu vou trazer para o centro, daquilo que agrada na igreja evangélica, eu vou trazer para o centro, daquilo que agrada na Umbanda, no Candomblé, ou seja lá onde for, eu trago para o centro, para que as pessoas fiquem à vontade no centro espírita. Isso é uma tolice. Seja espírita, siga Jesus, e esse é o foco. Cada um vai ser chamado no seu exato momento, ao seu testemunho no seu exato momento. Não cabe a nós querermos obrigar os outros a serem espíritas ou criar subterfúgios deturpando a mensagem de Jesus outra vez, agora vinda através dos espíritos, para aumentar o número de adeptos ao espiritismo ou para querer agregar os jovens ao movimento espírita. Não é bem por aí, né? E Emmanuel escreveu esse livro há tanto tempo e agora nós estamos lendo. Talvez a gente consiga entender um pouco do que ele quis dizer, né? Esse livro, por exemplo, foi escrito em 1948. Então vamos lá, voltando para o livro, Segue-me tu, Emmanuel por Chico Xavier, disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam, muitos o consideram portador de perigosas tentações, movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Aliás, é muito comum isso, né? Nós temos uma pressa muito grande de julgar. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. Pode ser aquela situação de Jesus permitir, falta um tantinho assim para chegar no fundo do poço, deixa chegar no fundo do poço, porque do fundo ninguém passa, então é só para cima. Né? O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Sabe que não é fácil. Não é fácil, porque às vezes você querer fazer o certo em vez do fácil encontra uma série de dificuldades, uma série de antagonismos, uma série de pessoas que não querem fazer, que querem continuar com aquela tradição ou que querem os modismos no centro, modismos que deturpam a mensagem do Cristo, e isso que nós devemos ficar atentos para que não aconteça. E aí parece que somos nós, aqueles que querem manter o que entende de linha cristã, parece que nós é que somos os errados. Continua seguindo o Cristo. Não dá para trabalhar nesse centro, vai para outro. Não dá para trabalhar no outro, vai no outro. Funda um centro. Com simplicidade, com humildade. Reúne um grupo de irmãos e monta o centro. Isso é importante. E divulgue a mensagem do Cristo. Que importa se os outros estão desviando? Segue-me tu. Ou seja, que importa o que os outros estão fazendo? Faça você aquilo que você acha que é o certo.
Porque no final das contas, o grande problema que nós vamos enfrentar no plano espiritual, e todos nós vamos chegar no plano espiritual, acreditemos ou não, todos nós vamos para o plano espiritual, e lá nós vamos entrar em contato com com algo que não tem como nós tapearmos, não tem como nós enganarmos, que é a nossa consciência. E é única e exclusivamente para ela que nós vamos responder, pelos nossos atos. E aí que vai acontecer uma coisa muito interessante. Nós vamos estar sozinhos, sem condições de dar desculpas, e principalmente sem condições de pôr a culpa em alguém. Esse é o ponto. Porque a nossa consciência, toda vez que eu fizer um comentário, não, mas era fulano quem me irritava, que te importa a ti? Vai ser a resposta da nossa consciência. Como assim fulano te irritava? Como assim você fez isso porque tal pessoa fez aquilo? Ah, porque minha mãe, porque meu pai, porque a minha criação, a minha infância aconteceu isso, aconteceu aquilo, então eu sou assim. Tá, desde que você tem consciência de si mesmo, o que você fez de diferente? Será que não é muito cômodo continuar jogando a culpa nos seus pais? Será? Que seus pais deram para você mais do que eles tiveram, o que já é algo extremamente nobre de você dar algo que você não recebeu. E fizeram o que achavam que era certo, por piores que eles possam ter sido. E não se engane você que acha que é um pai muito melhor do que foi o seu pai, que é uma mãe muito melhor do que foi a sua mãe. Não se engane. Seu filho vai falar tanto mal de você para o psicólogo quanto você falou dos seus pais para o psicólogo. Isso vai acontecer. Aliás, essa é uma frase do professor Leandro Carnal que é muito interessante. Ele fala: não importa o que você fizer, vai dar errado. E seus filhos vão reclamar de você para o psicólogo. É muito curiosa essa explicação que ele deu pro... Eu sempre esqueço o nome daquele rapaz que apresenta o podcast Flow. E é muito interessante que ele fala das filhas dele, ele vai chegar na adolescência e tal. E ele fala: agora eu vou te dizer como um professor, não importa o que você fizer, vai dar errado, vai estar errado, e elas vão falar mal de você pro psicólogo. Até que chega numa idade que o córtex pré-frontal se desenvolva, que é perto dos 25 anos, e aí talvez, né, se a semente que você plantou for muito boa, germine alguma coisa legal ali. Se não, não vai adiantar nada. Então faça o seu melhor. Que importa o que os outros vão fazer? Que importa o que o sujeito vai fazer com a moeda que você deu para ele no semáforo? O que importa com o que o sujeito vai fazer com a roupa que você deu para ele? O que importa com o móvel que você deu para a pessoa? O que ela vai fazer com aquilo? O que importa com o que a pessoa vai fazer com a cesta básica que você deu para ela? Claro que diante de uma entidade como um centro espírita, por exemplo, nós temos que ficar atentos para ver se não existem os oportunistas que pegam uma cesta básica aqui e vendem para oferir um lucro, e com isso tira da necessidade real que outra pessoa tem, porque aí acabou, o centro não tem aonde arrumar mais para dar para aquela pessoa que realmente precisa. Então há de se fazer uma triagem, isso é importante. Agora eu estou falando do nosso dia a dia, né? Alguém te pede alguma coisa, que importa para você o que a pessoa vai fazer? Ajude. O que importa é fazer. O que importa de verdade para mim é seguir Jesus. O que importa de fato para nós é seguirmos a Jesus. O que importa de fato é fazer o que ele fez. E ele não estava preocupado com o que o outro ia fazer, até porque ele já sabia que a coisa ia ser complicada. Tanto que por muitas vezes ele chorou de tristeza profunda de ver: poxa vida, eu ajudei, fui lá, curei o corpo físico desse sujeito, que era complicado, era uma coisa importante, ele pediu, fui lá, ajudei, agora está pior do que, planejando fazer coisas piores do que tinha feito,
que já estava colhendo aí com essa expiação complicada. Tirei, agora vai piorar a situação dele ainda, aquela tristeza profunda de Jesus. Ele sabe disso. E ainda assim estava ali ajudando, porque que importa o que você vai fazer com a ajuda? O que importa é você ajudar. É esse o ponto aqui. Que importa o outro? É difícil, a gente não se importa com o outro, também citando Leandro Carnal, a gente não se importa com o que aconteceu com Alexandre o Grande, ou com Júlio César, ou com Napoleão. Dificilmente você vai encontrar no meio dos seus amigos e entre você e seus amigos alguém que sinta inveja, daquela inveja ruim que todos nós temos vergonha dela, que é um, aspas, pecado, fecha aspas, envergonhado, né? Mas o cunhado, a cunhada, o vizinho, o parente, o irmão, o filho, o pai, que, né? A gente até gosta que tenha sucesso, mas igual o nosso, se passar um pouco a gente já fica com inveja. Já começa a perguntar: o que te importa a ti? Ali é um planejamento encarnatório, um aprendizado, o seu é outro. É como se Jesus dissesse isso para nós toda vez, quando a gente chega e fala assim: por que aquele fulano tem tal coisa e eu não tenho? O que importa para você? Faz o seu. Você tem um planejamento encarnatório, você tem um grau evolutivo, você trabalha para a sua evolução, e essa sua encarnação diz respeito a essa situação de evolução. E para ser evoluído você precisa disso. Eu sempre falo aqui sobre provas, expiações e provações. Sempre falo os dedinhos: erro, arrependimento, expiação, prova e reparação. Então a gente sempre trabalha com expiação e provas, a gente tem trabalhado bastante com expiação e provas no que diz respeito ao equívoco cometido. Então isso eu trabalho muito isso, né, para a gente entender que nós estamos em um estágio nessa encarnação, nós estamos quitando débitos. Então nós estamos em provações ou estamos em expiações, mas todos nós passando por várias provas, né? Só que tem uma outra nuance das provas e expiações que é preciso considerar. Que as expiações, basicamente, a gente sabe, sempre são oportunidades de criar aversão aqui dentro. Pode ser pelo amor ou pela dor. Agora, as provas, muitas das nossas provas, claro que num planeta de provas e expiações como o nosso, já passando para a regeneração, não tem muita coisa para a gente experimentar ainda no que diz respeito a provas. Mas muitos de nós já chegamos num determinado ponto, que é o seguinte: estamos lá no plano espiritual, vamos imaginar que você ou eu estejamos lá no plano espiritual, e aí eu falo: não, eu nunca fui piloto de aeronave, piloto de avião. No meu atual estágio evolutivo, seu Caibar, ou algum dirigente de outra colônia espiritual, seu Caibar, dirigente de Alvorada Nova, nunca fui piloto de avião. Eu gostaria nessa vida, ter a prova de ser piloto de avião. Ou seja, experimentar algo que eu ainda não conheço e aprender algo que eu ainda não sei. O que o senhor acha? Para o meu estágio evolutivo, isso aqui ajuda em alguma coisa? Eu falo assim: Fábio, para o seu estágio evolutivo isso aqui não vai ajudar nada. Aliás, vai até complicar. Entendendo as suas encarnações e as suas tendências, isso aqui, ser piloto de avião para você vai atrapalhar mais do que vai ajudar. Beleza, então tá, vamos deixar para uma outra oportunidade. Sabe uma coisa que eu também sempre gostei muito, seu Caibar? De ser pianista. Eu adoro piano, sou apaixonado, isso é verdade, sou apaixonado por piano. E se eu viesse com ouvido absoluto ou com ouvido relativo, se eu encarnasse com ouvido absoluto ou com ouvido relativo, tivesse condições, numa família que me desse condições de ter um piano desde pequenininho, aulas de piano, e ser um pianista, um concertista, esse tipo de coisa assim, compositor de músicas de piano e tal, apreciador eu já sou, então estudaria muito aqui no plano espiritual, aqui na colônia, estudaria muito, me formaria aqui, aí já encarno com todas as funções autodidata, a habilidade de transformação em movimento. O que o senhor acha? Olha, dentro do seu planejamento encarnatório, até hoje, eu acho que seria uma boa experiência. Então veja, eu nunca fui pianista, nunca tive
tive contato com o instrumento, evidentemente, mas nunca toquei piano. E aí venho numa prova. Então, prova não é só aquela situação acerca do erro, do equívoco que eu cometi. Como é um planeta de provas e expiações, a gente trabalha muito em cima disso, mas percebam que tudo tem como abranger muito mais situações. E aí eu venho com essa habilidade de transformar sons em movimento, que são os músicos, né? E aí venho com ouvido absoluto ou venho com ouvido relativo, e aí numa família que tem condições de me dar piano, que tem pais e mães que incentivam as tendências que vão aparecer desde pequenininho, porque eu vou estudar no plano espiritual, vou me formar como pianista no plano espiritual, então já venho com essa habilidade, e aí me encaminham para o piano, pais e mães que prestam atenção nos filhos e valorizam as boas tendências e coíbem as más, e aí eu vou ser pianista. Tá, o que eu fizer de bom uso ou de mau uso dessa habilidade é que vai necessariamente me colocar como vencedor ou perdedor da prova. E aí eu vou cair no dedinho mindinho, no erro, se acontecer. Percebeu? Então a gente trabalha muito erro, arrependimento, expiação, prova e reparação no equívoco cometido, mas também podemos trabalhar, e talvez pincelemos isso em outras situações no bate-papo sobre o Espiritismo no domingo de manhã, também a gente possa explorar um pouco dessa situação, que é importante que nós conheçamos, né? Então, quando eu me deparo com as provas que as pessoas têm, por isso que a riqueza é uma prova, por isso que a beleza é uma prova, não é? Por isso que a pobreza é uma prova, por isso que o destaque é uma prova, por isso que ser muito abastado é uma prova, e por isso pode ser a primeira vez que o sujeito está tendo essa oportunidade, porque se julgou preparado, tinha condições de vencer essa prova e veio. Fez bobagem, vai ter que se arrepender, vai ter que expiar, vai ter que ser colocado à prova de novo e vai ter que reparar. Então é assim que as coisas começam. Quando o planeta é de provas e expiações, no começo que o planeta é de provas e expiações, então se experimenta muito, se vem muitas provas, a gente vai experimentando muitas coisas. E aí, se a gente acumula muitas derrotas, a gente começa a ter uma série de encarnações que a gente precisa reparar os erros antes de começar com novas provas, com novas oportunidades. Só para a gente dar uma balanceada no que diz respeito a que te importa a ti. Segue-me tu, faz o que você tem que fazer, certo, e deixa os outros que cuidem da própria vida. Toda vez que você vir um irmão sofrendo, pergunte a si mesmo que meios Deus, em sua infinita bondade, colocou em sua mão para socorrer, minimizar o sofrimento do seu irmão. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Isso é importantíssimo. Mas no que diz respeito aos talentos que o outro tem, cuida da sua vida. O que te importa a ti? Segue, faz você, faz o seu. Faz bem feito. No Evangelho segundo o Espiritismo, na estranha moral, nós vamos encontrar um monte de situações complicadas daquilo que Jesus disse ou teria dito. Então é muito importante isso. Abandonar pai, mãe e filhos. Estranha moral, capítulo 23. Em Mateus está o seguinte: aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, as suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Tem mais um trecho importante aqui dessa estranha moral do capítulo 23, esse daqui é de Lucas. São dois trechos de Lucas a seguir. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receberá já nesse mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Ainda Lucas: disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite-me que antes disponha do que eu tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, no arado, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Parece uma estranha moral se Jesus estivesse contradizendo, por isso que chama estranha moral esse capítulo, se Jesus estivesse
contradizendo o que está nos mandamentos, nos 10 mandamentos, que é honrar pai e mãe. Evidentemente que honrar pai e mãe está acima de qualquer situação. Porém, no entanto, contudo, todavia, o que ele diz aqui é o seguinte: seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, seus filhos têm os planejamentos encarnatórios deles. O que você puder colaborar, colabora, mas me segue. Se for o caso, se eles não querem seguir-me, se eles não querem ser cristãos, siga-me você, respeite-os, mas você não pode obrigar ninguém a me seguir. É esse o ponto. Você vê como uma coisa está casada com a outra, né? Uma coisa está relacionada com a outra. Tá, se eles não alcançam, Fábio, só eu que sou espírita na minha casa, tá? Se a religião ou a falta dela é o que satisfaz hoje, é o que preenche hoje os seus entes queridos, respeite isso. Mas siga Jesus e seja o cristão. Não é? Se os seus filhos não seguem, seja cristão. E dê o exemplo o máximo possível, porque cada um está num ponto, cada um está num grau evolutivo, cada um está numa situação e em um planejamento encarnatório diferente. É claro que com o pai da gente, mãe da gente, filho da gente, irmão da gente, a gente gostaria que eles sentissem aquilo que a gente sente quando o Espiritismo aflora diante dos nossos olhos. A gente fala: meu Deus, quanta coisa maravilhosa. É óbvio que a gente quer que eles sintam isso. Só que cada um deles está em um tipo de encarnação. Para que é a encarnação do meu filho? Para que é a encarnação da minha filha? Para que é a encarnação do meu pai? Para que é a encarnação da minha mãe? Para que é a encarnação da minha esposa? Para que é a encarnação do meu marido? E assim sucessivamente para todas as outras pessoas. O que eles precisam aprender nessa vida? Quais são as provas novas que eles nunca aprenderam, que estão pela primeira vez, como eu dizia agora há pouco? Quais são as provas que eles estão sob ela porque fracassaram em outras encarnações? Quais são as expiações pelas quais eles precisam responder, responsabilizar-se, reparar o erro que cometeram? Cada um está num ponto. Então, às vezes, você que é espírita e tem um parente que é evangélico, não significa que esse parente seu ele é mais atrasado ou ele é mais evoluído do que você. Significa que nessa encarnação, o que ele precisa é estar lá. Respeite isso. Percebe? Toda a sua família é ateia, ninguém quer saber de absolutamente nada, acham que morreu, acabou. É um absurdo. Poderiam ler um pouquinho que lessem, um pouquinho que estudassem, saberiam que isso não é verdade. Mas e daí? A experiência que eles precisam ter é essa. Dê o melhor exemplo possível fazendo o seu. Jesus está dizendo para você assim: cara, abandona a sua mãe, abandona seu pai, abandona seu filho, abandona sua filha, abandona seu irmão, abandona sua irmã. Nesse sentido, para de ficar tentando regular a vida deles. Dê exemplo. Segue-me tu. Dê exemplo. Seja o melhor cristão que você possa ser, da melhor forma possível. E esteja sempre preparado, que aliás são sinônimos, ser cristão e estar sempre preparado para ajudar é a mesma coisa, né? Esteja sempre preparado para ajudar quando eles precisarem, pedindo ou não a sua ajuda, mas seja você o seguidor. Você só pode salvar, não existe salvação, tá, gente? É só um modo de falar. Você só pode salvar a si mesmo, mais ninguém. Você só pode evoluir a si mesmo, mais ninguém. Você só pode levar à perfeição você mesmo, mais ninguém. As pessoas ao redor, a gente aconselha, a gente orienta, a gente exemplifica uma vivência. É o máximo que dá para fazer. Aliás, é algo pra caramba, né? Coisa pra caramba pra gente fazer. Agora, o que te importa a ti? Se a sua mãe é diferente, seu pai é diferente. Eles têm a evolução deles.
Muita gente nos procura nos atendimentos fraternos de mais de 20 anos que eu faço, mais de 28 já. E as pessoas diziam assim para mim: Fábio, Deus me tirou a minha mãe, depois me tirou meu pai, agora me tirou meu irmão. Eu falo, peraí, eu não entendo, não falo assim, evidentemente, porque o atendimento fraterno você tem que acolher. Mas eu ficava pensando, falava assim, mas quem que deu essas pessoas para você? Ou em que momento você entendeu que essas pessoas te pertencem? Em que momento passou pela sua cabeça que Deus estava tão preocupado com você, o cara que fez o universo e que cuida do universo todo? Ele parou de fazer o que ele estava fazendo e falou assim, eu acho que eu vou dar uns petelecos naquele ali e eu vou tirar o pai, a mãe e o irmão dele ali. Como assim tirou? A gente até entende uma mãe falando, Deus tirou meu filho, perdi meu filho, a gente entende, porque é antinatural, é uma coisa complicada. O coração de mãe é um amor tão bonito que parece, lembra um pouquinho o amor de Deus. Então é importante a gente entender as mães que falam isso. Mas a mãe também não é dona do filho, o filho não lhe pertence. E tem um planejamento encarnatório que diz respeito a muitas encarnações que ele já teve, a provas que ele precisa aprender, provas novas, a provas que ele está sendo submetido pelos erros e equívocos que cometeu no fracasso das provas anteriores, expiações por cumprir, para aprender responsabilização. Não é porque é seu filho, é meu filho, que está isento das leis que regem o universo, a lei divina natural de causa e efeito. Não é ação e reação, tá? De causa e efeito. Então não é de um dia para o outro que a gente vai aprender isso, claro que não. Mas se nós não começarmos a entender desde já, vai demorar muito mais, né? Ah, Fábio, então quer dizer que você já sabe tudo isso e está tudo certo e morreu o assunto. Você, se morrer seu filho, morrer sua filha agora, você vai ficar de boa. Não. Mas nós precisamos estudar para que, caso isso aconteça, a gente volte a ser espírita o mais rápido possível. Eu sempre digo o seguinte: quando as adversidades nos pegam de surpresa, é muito comum o espírita sair da gente. Não falei espírito, falei espírita. O espírita sair da gente e a gente agir como não espírita, como se não conhecesse nada que a gente conhece. Qual é a diferença entre o espírita que estuda o espiritismo e o espírita que se diz espírita porque acha bacaninha e não estuda coisa nenhuma, vai de vez em quando em palestra? É o tempo que a gente leva para colocar o espírita para dentro outra vez. Então o espírita que estuda, que sabe, que busca a evolução, que busca melhorar-se, que luta contra as más inclinações dia e noite, que assim que descobre um defeito começa a combatê-lo imediatamente, quando vem a adversidade de surpresa, o espírita sai, ele sofre, mas volta o espírita rápido, raciocina, racionaliza, ressignifica e anda para frente. Aquele que vai no centro de vez em quando, assiste uma palestra de vez em quando, se diz espírita porque é bacaninha, porque não precisa dar dinheiro nenhum, porque as outras religiões pedem, o espiritismo não pede, né? Aquela coisa toda que a gente sabe. O espiritólico, o espirigélico, né? Esse, quando bate a adversidade, a primeira coisa que fala: mas eu sou espírita e continua acontecendo esse tipo de coisa comigo. Pô, que mal eu fiz a Deus. E demora para voltar ao espírita, porque o espírita não é espírita, né? É um rótulo. Então, até achar um outro rótulo demora. E aí, às vezes, acontece de achar um conforto em outra religião. E aí fala: oh, sou um ex-espírita. Não, você nunca foi espírita. Se fosse, o espírita teria voltado rapidinho para dentro, teria racionalizado, raciocinado e ressignificado aquela situação que estava acontecendo. O recado de hoje para todos nós é: que te importa a vida dos outros, como eles vivem as próprias vidas? Deixe que cada um viva a própria vida.
Fique atento para todas as necessidades que você possa auxiliar, em que ou nas quais você possa auxiliar. Mas o importante de tudo é que você seja cristão. E os outros vão ser no tempo deles, como aconteceu conosco. Basicamente é isso. Bom, vamos lá. Elevando nosso pensamento mais uma vez até Jesus, agora para finalizar o nosso estudo. Aqui está a minha água, aí está a sua. Nós vamos pedir para Jesus que finalize utilizando as nossas energias magnéticas a fluidificação da água. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais nomeados e não nomeados que aqui estiveram em nossa casa, nosso muito obrigado. Seu Caibar, sua equipe da Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, muito obrigado. E claro, Senhor Jesus, muitíssimo obrigado ao Senhor pela oportunidade da visita à nossa casa. Não posso esquecer também de agradecer seu Otávio, meu guia espiritual, e agradecendo a todos os demais pela presença. Mas ao Senhor Jesus, a nossa gratidão eterna pelo acréscimo de misericórdia que o Senhor tem. E principalmente pela oportunidade que o Senhor dá reiteradas vezes para nós, relembrando, o que o Senhor disse, trazendo de novo, de uma forma que talvez agora a gente compreenda melhor, aproveitando cada lancezinho de evolução que a gente esboça para aprendermos coisas novas e para que o Consolador prometido, que é o Espiritismo, prometido pelo Senhor, que é o Espiritismo, possa fazer as lágrimas não secarem, mas escorrerem de saudade e não de dor, escorrerem de emoção e não de sofrimento. E aí o Consolador prometido tenha verdadeiramente a sua função, que é transformar as lágrimas em algo bom, saudável e não dolorido e de revolta. Que esses conhecimentos possam nos ajudar a focar em segui-lo e deixando que cada um siga se quiser, como o Senhor fez. Basicamente é isso. Obrigado. No nosso pedido, que o Senhor nos ajude na fluidificação da água. Agora cada um de nós faz o seu pedido em especial. É isso. Obrigado, mestre. Obrigado, queridos amigos mentores. Obrigado a todos vocês. Que assim seja. E até a próxima semana. E a vocês, meus queridos, que estão sempre conosco no nosso Evangelho no Lar. Quarta-feira que vem tem mais, se Deus quiser. Domingo, 10 da manhã, ao vivo, bate-papo sobre o Espiritismo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau para vocês.